Se você ainda não entendeu o quanto isso pode mudar o mundo, pegue 2 pedras, esfregue e tente fazer fogo, porque você vai ficar na Era das Cavernas. Ela tá fazendo música agora e tá todo mundo com medo. Mas será que ela consegue fazer um arranjo melhor que um humano? Vamos soltar uns 2 riffs aqui bem diferentes um do outro e ver o que ela faz. Outro riff diferente. Então vamos ver como é que ficou essa bagaça aí. Faz até letra no bagulho. Imagina que você abre uma barraquinha de cachorro quente e aí você começa devagar ali, né? Um cliente aqui e outro ali. E de repente, do nada, a fila começa a crescer. E aí cresce mais, você olha pro lado e percebe que cresceu mais ainda e que você não tem fogão suficiente para poder atender todo mundo. É exatamente isso que está acontecendo com a Anthropic, a empresa por trás do Claude. Aquela IA que provavelmente você já usou ou pelo menos já ouviu falar. Só que no lugar de fogão, a gente está falando de gigawatts de capacidade computacional. E os contratos que eles acabaram de assinar com a Google e a Broadcom são tão absurdos, mas tão absurdos, que quando eu vi os números eu fiquei pensando até onde isso vai chegar e por que muitas pessoas sequer querem saber sobre o que está acontecendo no mundo da inteligência artificial e como que isso pode afetar elas. E isso não é só notícia de empresa grande que está longe de você. Isso afeta o preço das ferramentas de IA que você usa ou que ainda vai usar. Afeta quem vai dominar esse mercado e afeta quanto dinheiro vai circular nesse setor nos próximos anos. Então vamos junto aqui entender o que está acontecendo? Bom, antes de falar do contrato em si, deixa eu apresentar aqui os personagens dessa história para que você fique mais inteirado. A Anthropic é uma empresa americana de inteligência artificial que foi fundada ali em 2021 e ela foi criada por ex-funcionários da OpenAI. Sim, aquela mesma empresa ali do ChatGPT. A Anthropic ela é responsável pelo Claude, que é basicamente o concorrente direto do ChatGPT. E nos últimos meses o Claude ele está ganhando muito espaço no mercado, principalmente entre as empresas. E aí entra o Google, que todo mundo conhece. Mas só que o que muita gente não sabe é que o Google ele não usa só placas de vídeo ali da NVIDIA para poder rodar a inteligência artificial. Eles desenvolveram os próprios chips deles, que eles chamam ali de TPUs, criados especificamente para acelerar cálculos de inteligência artificial, especialmente matrizes e tensores. Ficou meio complicado, né? Deixa eu falar de um jeito mais simples. Pensa assim, que a NVIDIA ela faz um carro versátil, ou seja, a GPU. E o Google, ele fez um carro de corrida feito só para inteligência artificial, ou seja, a TPU. E é aí que entra o terceiro personagem, a Broadcom. Bom, essa empresa aí, provavelmente você nunca deve ter ouvido falar dela, né? Mas ela é gigante no mundo dos chips. A Broadcom, ela é parceira de design do Google. Ela não fabrica o chip ali em si, quem faz isso aí é a TSMC, que é uma das maiores fabricantes aí de chips de todo mundo. Mas a Broadcom é quem pega os planos do Google e projeta a arquitetura física ali, as conexões complexas, tudo mais, e garante que aquele chip ele funcione em alta velocidade. Então aqui a gente está formando um triângulo, e o triângulo é esse. A Anthropic, que ela precisa de mais poder computacional, o Google, que tem os chips e o software, e a Broadcom, que é a parceira técnica ali que vai viabilizar a engenharia por trás desses chips aí. E agora, esses três fecharam um acordo histórico. No dia 6 de abril agora de 2026, a Anthropic ela anunciou oficialmente a expansão da sua parceria ali com o Google e com a Broadcom, para poder aumentar a capacidade desses chips de IA, ou seja, desses TPUs. E esse acordo ele prevê que a Anthropic ela vai ter acesso a cerca de 3,5 gigawatts de capacidade elétrica para poder operar esses TPUs aí do Google a partir de agora, 2027. Só que agora você deve até estar se perguntando aí, mas o que é esse tal de gigawatt? Então deixa eu dar uma analogia rápida e simples. Um gigawatt é a potência de energia de uma usina nuclear grande. E quando a gente fala em gigawatts de computação, a gente está falando de data centers com um consumo de energia colossal.
Ou seja, são cheios de servidor rodando ali ininterruptamente para poder processar os modelos de inteligência artificial. Ou seja, é muita coisa, é absurdamente muita coisa mesmo. E isso é o que vem em 2027, porque em 2026 eles já estão usando 1 gigawatt. E o CEO da Broadcom, que é o Hock Tan, ele confirmou isso numa chamada de resultados em março agora. Ele falou o seguinte: estamos com um ótimo começo de 2026, fornecendo 1 gigawatt de computação para a Anthropic. Para 2027, a estimativa é ultrapassar 3,5 gigawatts. E os números financeiros aí também não ficam para trás não, tá? Porque analistas, eles estimam que a Broadcom pode faturar cerca de 21 bilhões de dólares só em contratos com a Anthropic em 2026. Em 2027, a previsão é de 42 bilhões. Só para você ter uma noção, 42 bilhões de dólares é mais do que o PIB de alguns países, tipo o país inteiro. E além disso, a Broadcom e o Google, eles assinaram um acordo de fornecimento de longo prazo. Isso garante aí os componentes da rede para os sistemas de inteligência artificial do Google até 2031. Ou seja, isso aí não é um negócio de curto prazo, uma brincadeirinha. É uma aposta aí no longo prazo no jogo da inteligência artificial. E aí, por que a Anthropic ela precisa de tudo isso? E é aqui que a história fica ainda mais impressionante. No final de 2025, a receita anualizada da Anthropic era de 9 bilhões de dólares. Em abril de 2026, ou seja, menos de 4 meses, esse número passou de 30 bilhões. Ou seja, 3 vezes mais em 4 meses, cara. Isso é muito rápido, é um crescimento absurdo em muito pouco tempo. E sabe o que isso significa na prática? Que, tipo, tem tanta gente usando o cloud que a Anthropic, literalmente, ela não tem chip suficiente para poder atender todo mundo. E aí entra o problema lá que eu falei no início do cachorro quente, né? Que tem muita gente querendo, mas não tem fogão para poder suprir todo mundo. E quando eu falo todo mundo, não é só usuário, pessoa física, porque a gente pensa, né, todo mundo, várias pessoas utilizando, mas não. A Anthropic, hoje, ela tem mais de 1.000 clientes empresariais. E eles estão pagando mais de 1 bilhão de dólares por ano cada um. Ou seja, esse número dobrou em menos de 2 meses. Em fevereiro era 500, agora já são mais de 1.000 clientes. E dados recentes do Rampia Index, que monitora o gasto real de milhares de empresas ali, ele mostra um movimento gigantesco. Que entre as empresas que estão abrindo a carteira agora, pela primeira vez para a inteligência artificial, a Anthropic, ela tá vencendo de goleada a OpenAI. Ou seja, ela tá capturando 73% desses novos gastos contra 27% só da OpenAI. Agora pensa, se o bolo tá crescendo e a Anthropic tá pegando a fatia maior, faz todo sentido eles irem buscar mais capacidade para poder processar tudo isso. Senão, não tem como. E aí o CFO da Anthropic, que é o Kishna Rao, disse literalmente: estamos fazendo o nosso maior investimento em computação até hoje para acompanhar o nosso crescimento sem precedentes. E tem mais um detalhe importante nisso. A maior parte da infraestrutura ela vai ser construída dentro dos Estados Unidos. Isso tem a ver lá com uma política do governo americano atual de incentivar que a inteligência artificial seja desenvolvida em solo americano. E a Anthropic ela já tinha se comprometido com um investimento de 50 bilhões de dólares em infraestrutura computacional lá nos Estados Unidos. Tá, até aqui tudo parece lindo, né? A empresa crescendo, feito foguete, contratos bilionários, futuro da IA sendo construído agora, mas nem tudo são flores e eu preciso também mostrar os dois lados dessa situação, para que você possa analisar aí por si mesmo o que você acha de tudo isso. A gente vai começar pelo lado positivo, que seria mais capacidade computacional, que significa modelos de IA mais poderosos, mais rápidos e também possivelmente mais baratos com o tempo. O cloud ele vai conseguir atender mais gente, responder mais rápido e a concorrência que se vire aí para correr atrás, porque vai beneficiar o usuário final. E você que está aí do outro lado é que vai sair ganhando. E para quem investe e acompanha o mercado, a Broadcom é uma ação que valorizou 3% só no dia do anúncio, em meio ainda a um mercado que é cheio de incerteza. Só que agora vem um lado também que merece atenção, né? Primeiro, que esse acordo é gigantesco, mas existe uma cláusula importante registrada na SEC, a Bolsa Americana. O documento diz que o uso da capacidade contratada pela Anthropic depende da continuidade do crescimento comercial deles. Ou seja, falando um português mais simples aqui, mais claro, se a Anthropic ela parar de crescer, esse contrato pode não se concretizar na totalidade. E o segundo ponto é que a Anthropic ela está em disputa legal com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Acho que agora é Departamento de Guerra, se não me falha a memória. E classificou a empresa aí como um risco na cadeia de suprimentos por ter divergências sobre o uso e os limites da inteligência artificiais em contextos sensíveis. E a própria Anthropic ela alertou que isso poderia resultar em bilhões de receitas perdidas se a situação não fosse resolvida. É uma nuvem aí
meio nebulosa que está no horizonte que não pode ser ignorada, né? E o terceiro ponto também é concentrar tanto poder computacional na mão de poucos players, como a Google, Broadcom, Anthropic, levanta questões aí sobre concentração de mercado. Porque quem controla os chips, eles controlam a IA. E quem controla a IA tem um poder imenso sobre o que é possível ou o que não é possível aí no mundo digital. E aqui eu não estou dizendo também que é errado, se é certo. Estou dizendo que é bom você ter essa informação e você tirar aí a sua própria conclusão de tudo isso que eu falei para você. Então, resumindo aqui tudo que eu falei, tudo que aconteceu, vamos por partes. A Anthropic, ela fechou o maior acordo da infraestrutura da sua história. A empresa vai ter acesso a cerca de 3,5 gigawatts de capacidade baseada nos TPUs do Google, projetados ali em parceria com a Broadcom e fabricadas pela TSMC a partir de 2027. E isso acontece porque a receita da empresa ela triplicou em 4 meses apenas. E eles precisam de mais poder computacional para poder atender a demanda. Isso significa que a corrida da inteligência artificial ela não está nem perto de acabar. Muito pelo contrário, ela está entrando numa fase onde investimentos são tão grandes que só os maiores players eles vão conseguir entrar nesse jogo. E cada vez que uma empresa dessas aí dá um salto desse tamanho, ela basicamente redefine o que os concorrentes precisam fazer para poder se manter relevantes nesse mercado também. Que é basicamente o que a OpenAI, a Meta, a Amazon e todo mundo vai precisar responder agora. E antes de terminar esse vídeo, eu queria falar uma coisa que eu considero extremamente importante. E não, pode ficar tranquilo que eu não vou vender nenhum curso aqui para você. Eu só queria dizer mesmo que a inteligência artificial ela tá revolucionando o mundo e que a maioria das pessoas que assistiram até esse vídeo aqui já conhece muita coisa sobre inteligência artificial. E estão muito à frente de muitas pessoas que não conhecem. Então eu queria falar para você que não entende muito sobre isso. Porque se mesmo depois de você assistir esse vídeo você não entendeu a magnitude de tudo isso, eu acho que você deveria pelo menos pensar em pesquisar sobre esse tema. Porque isso é importantíssimo para o seu futuro. E quando eu disse lá no começo do vídeo que isso pode mudar o mundo, eu acredito que realmente pode. Inclusive o seu mundo. Porque sempre houveram revoluções, mas como essa aqui que está acontecendo agora, eu acredito que ainda não aconteceu e nem vai acontecer. E se você quiser, você pode se inscrever aqui no canal, que eu geralmente trago informações relevantes sobre o que está acontecendo nesse universo de inteligência artificial. E assim você já pode ficar aí um pouco mais inteirado sobre o que rola nesse mundo. Bom, esse é o jeito que eu posso contribuir um pouco com você aí do outro lado. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.